Queria conversar com você também sobre PGR, sobre o próximo Procurador-Geral da República, né? Há uma discussão nesse momento sobre a recondução de Augusto Aras, que a gente sabe bem quem é, a gente já conversou muitas e muitas vezes sobre Augusto Aras aqui, né, Silvio? Como que você tem visto esse nome sendo cogitado? Eu vejo de uma perspectiva de suspeição, né? O Aras não é uma pessoa confiável, né? E ele já sentou em cima de muitas acusações que foram feitas, ações jurídicas, né, contra o presidente Jair Bolsonaro por estar alinhado com ele. Sim. E é interessante ver a observação que o Lula faz, né? Olha, quem escolhe sou eu, né? Ele já fez isso, por exemplo, com a questão, quando colocaram em questão o Ministério da Saúde, se a Anísia Trindade ia ficar lá ou não, né? Quem escolhe sou eu. Quer dizer, ele não é esse autoritário que pode ficar parecendo. Ele está puxando para si uma responsabilidade para evitar a disputa nesse momento, né, que corre naturalmente, quer dizer, entre os grupos que querem pôr uma representação na PGR, né? Então, é uma habilidade dele, ele está usando do seu prestígio, da sua legitimidade, do seu poder como presidente, dizendo assim, olha, quem escolhe sou eu, né? Então, eu admiro essa postura do Lula, porque ele está evitando uma guerra num nível superior de disputas entre candidatos, né? E vejo com maus olhos a recondução do Augusto Aras se isso ocorrer, porque, de fato, mesmo fazendo concessões, né, para uma frente ampla democrática governar, é preciso ter limites para isso, né? E o Augusto Aras foi um algoz do Lula, foi um algoz da democracia, né? Ele não pode continuar onde ele está. Como você viu essa crítica do próprio Lula ao Ministério Público, né, por conta dessa discussão sobre a nomeação do PGR? Então, esse negócio de perder a confiança, né? De fato, quer dizer, nós sabemos que o bolsonarismo aparelhou os órgãos de Estado, os ministérios, a PGR, a Polícia Federal, né? E a perda da confiança é justamente isso. Vocês não se alinharam na defesa da Constituição, do projeto que lhes cabe executar, né? E, portanto, eu, nesse momento, levanto a questão de se são as pessoas mais apropriadas para estarem aí. Eu acho justo isso. Vamos falar sobre o programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje aqui pela TVT, e a gente tem como tema mudanças no mundo do trabalho e os sindicatos. Conta mais pra gente, Silvio. Se você lembrar os anos 70, os anos 80, né, aquelas greves dos sindicatos do ABC que mudaram a política brasileira, nós tínhamos lá um operariado que trabalhava dentro de fábricas, né, amplo, extenso, importante, né, que ajudou a construir a nova fase da democracia no Brasil, né? Hoje em dia, o mundo do trabalho se reconfigurou completamente. Nós temos um verdadeiro exército de motoqueiros entregando as coisas na cidade, né? O setor industrial encolheu, esse proletariado não tem mais desse tamanho dentro das fábricas, e, portanto, o próprio sindicato, na hora que é o sindicato de representação de uma categoria, vai perdendo também sua capacidade de influir na política, seu impacto, né? Então, o que nós estamos trazendo é que a reconfiguração dos empregos, do trabalho, do engajamento para sobreviver das pessoas mudou. Nós não temos mais esse grande proletariado, nós temos um mundo de prestadores de serviços, né, de motoqueiros, de entregadores, né, e agora tem que se pensar numa nova representação dos interesses dessa coletividade mais ampla, né? Por exemplo, há países que estão adotando um sindicato para todas as categorias, um único sindicato, né? Então, nós estamos discutindo isso, né? Quer dizer, é o Clemente Gans, que foi diretor executivo do Diese durante 18 anos
e que é consultor das centrais sindicais, que vem nos trazer essa reflexão, né? E, de fato, eu acho que está avançando, porque está se desenhando um novo tipo de representação desse mundo do trabalho para o futuro, olhando, inclusive, experiências de outros países. Perfeito. Hoje, às 9h25, você comentou, inclusive, sobre o Clemente Ganslúcio, a gente já entrevistou ele por aqui várias vezes, e me lembrou do nome de Márcio Postman. A gente assistiu na última semana essa campanha de difamação de Márcio Postman, né, pela grande mídia, principalmente. Ele assume agora a presidência do IBGE, indicado por Lula, e Lula, nessa entrevista que a gente acompanhou, inclusive o trechinho agora no Giro de Notícias, ele reafirma, né, a indicação dele e diz que Simone Tebet, ministra do Planejamento, sabia sim dessa indicação, sabia que o nome de Postman já tinha sido cogitado para essa presidência. E Simone Tebet veio a público, né, naquela semana, um pouco espantada com essa indicação, que Paulo Pimenta, que trouxe o nome de Postman, ela não estava sabendo. Como que você viu essa história toda, Silvio? Olha, eu conheço o Márcio Postman, eu admiro a formação dele, o seu perfil, a sua integridade. Eu acho que é uma pessoa que já dirigiu muito bem o IPEA, né? E ele assumindo o IBGE é uma segurança e uma tranquilidade para todos nós, que nós vamos ter um bom dirigente do IBGE cumprindo o seu trabalho de apresentar a realidade, os números da realidade brasileira para a formulação de políticas públicas, né? O Márcio Postman entende profundamente disso e ele é muito adequado para o lugar em que ele está. Agora, o que é a acusação? A acusação diz assim: o governo vai manipular os dados da realidade para atender os seus interesses. Isso é o que eles fazem, né? Isso é o que a ultradireita faz, né? Que nós assistimos durante a pandemia, os dados da Covid, por exemplo, né? Então, é uma tentativa de desacreditar o governo e de tentar queimar o Márcio Postman para, eventualmente, tentar colocar alguma outra pessoa no IBGE que lhes seja mais favorável, né? Mas eu tenho a maior admiração pelo Márcio, eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho, né? E o IBGE tem que cumprir essa tarefa. Imagina, não ter censo, adiar o censo, porque dizendo que não tem dinheiro, quer dizer, é impedir a formulação das políticas com a calibragem adequada, porque você precisa saber o número das tendências, dos grupos, dos jovens, das mulheres, dos negros, enfim, quer dizer, dos que trabalham, dos que não trabalham, as moradias de cada um. Quer dizer, é um mapa da realidade que permite ações de governo. Se você não tiver esse mapa da realidade, você está tirando no escuro. Não vai ter muita eficiência as políticas que você formular, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que é uma tentativa de desgastar o governo, é uma tentativa de desgastar o próprio Márcio, né? Quer dizer, que não tem nenhum elemento capaz de justificar essa suposição, essa suspeita, né? Mas estamos indo no caminho certo. Eu acho que o IBGE vai funcionar muito bem.